Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez para a correção da semana 4 de português do PET, Plano de Estudo Tutorado, volume 7. Pois bem, estamos encerrando mais um PET, então é muito importante que você esteja com suas atividades em dias, ok? Então vamos lá? Então, aqui, ó, da mesma forma que eu costumo falar nos outros vídeos de correção de português, eu não irei ler esta parte aqui para não delongar o vídeo, mas é importante que você faça a sua leitura, tá bom? Conto com você. Então, vamos lá? Então, aqui eu tenho as orientações aos pais e responsáveis e a dica para o estudante. Olá, criança! Nas atividades dessa semana, vamos aprender mais algumas palavras que nos ajudam a escrever um texto para que este seja bem entendido. Imagine se você está lendo um texto falando sobre cachorro e a toda hora aparece esta palavra. E também no meio do texto começa a falar sobre elefante. Você vai achar estranho. Então vamos aprender a escrever de forma agradável e correta? Quer saber mais? Conjunção é a palavra invariável que relaciona duas orações ou dois termos que exercem a mesma função sintática. Lembrando, toda frase é uma oração? Não. Mas toda oração é uma frase? Sim. Para ser uma oração, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter um verbo, né? Para ligar ali, para conectar, fora outras particularidades que tem a oração. Já a frase, eu já dei vários exemplos, não é verdade? Que a frase, se ela for, por exemplo, ó, que dia lindo, ela não é uma oração, ela não tem verbo ali. Ela só é somente uma frase, tá ok? Coerência textual. É resultante da não contradição entre os diversos segmentos textuais que devem estar encadeados logicamente. Coesão textual é a propriedade que os elementos textuais têm de estar interligados, de um fazer referência ao outro. Então, a coerência e a coesão, elas têm que andar lado a lado. Para você produzir um texto que a pessoa vá compreender, você tem que estar atento a essas duas coisinhas, tá ok? Olha, aqui tem uma dica de um site para a gente poder entender um pouco melhor sobre conjunção. Eu já ensinei como a gente faz isso, certo? Seleciono, Ctrl C e clico lá na minha barrinha do Google, ok? Também tem um vídeo no YouTube muito bacana explicando sobre o que é conjunções. Quem é aluno da professora Aline, Marluane e Solange, esse link desse vídeo já está lá na turminha já para assistir, tá ok? E você que não tem, vai usar o mesmo esquema. Vai selecionar, Ctrl C e colar lá na barra do Google, tá? Que você vai ser direcionado. Ou você pode também, como você está usando um arquivo em PDF, você vai clicar em cima do link que você já vai para essa página, tá bom? Então vamos lá. Atividades. Você já leu algum texto e o mesmo apareceu sem sentido? Pois é, isso acontece. Muitas vezes porque o texto não garantiu a coesão textual para que houvesse coerência no tema tratado. Ou seja, não foram usadas palavras que fazem com que a leitura fique agradável. Para se construir um texto, é preciso utilizar mecanismos para garantir a compreensão do que se lê. Não é interessante repetir palavras por mais de uma ou duas vezes. Existem outras palavras que podem significar o mesmo. Vocês lembram dos pronomes que a gente utilizou em umas atividades dos PETs anteriores? Igual, a Gabriela foi comprar bala. A Gabriela levou o dinheiro. A Gabriela trouxe o troco. Eu posso substituir o Gabriela por ela, né? Por menina, por outros, no caso só pronome, tá, pessoal? Desculpa. Por ela, aquela, né? Para quê? Para que o texto não fique repetitivo. Entendido? Existem outras palavras que podem significar o mesmo, ou que fazem a conjunção na frase. Assim, o sentido fica claro e a leitura prazerosa. Eu repeti, me desculpe. Veja a tabela abaixo com as conjunções coordenadas. As conjunções, elas ligam orações independentes umas às outras. Então, eu tenho uma oração de um lado, uma oração do outro. E o que eu vou fazer? Eu vou unir essas orações. Quando eu faço essa união dessas orações, eu uso essas conjunções, tá ok?
Exemplo, ele gosta de leite, mas não de café, tá? Ele gosta de leite, ele não gosta de café. Então, eu juntei a oração ele gosta de leite com a oração ele não gosta de café e fiz o quê? Tirei o ele da segunda parte da oração, tá? E coloquei o mas, que é uma conjunção, que aí tornou as duas orações independentes em uma única oração. De acordo com o sentido da frase, elas recebem uma classificação. Observe. Olha, nós já tivemos esse quadro de conjunções lá no PET volume 6. Só que agora ele está um pouquinho mais completo. Lá nós tivemos conjunções que davam ideia de causa, de consequência, de finalidade, condição, comparação, oposição, tempo, conformidade, alternância e adição. Agora, nós temos um pouquinho a mais, nós subimos o nível. Agora a gente tem as conjunções aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, tá ok? Então, nós aumentamos mais um pouquinho. As ideias do que ela expressa estão na tabela do meio, tá vendo? Olha, ideia de acrescentamento ou adição, ideia de contraste ou compensação, ideia de alternância ou escolha. Então, na hora que a gente for resolver as atividades, o que é que a gente tem que fazer? Toda hora eu tenho que voltar nesse quadro aqui. Por quê? Isso aí a gente vai pegando com prática, com tempo. A cada ciclo de escolaridade que eu vou passando, eu tenho que ir agregando isso aí. E como que eu faço isso? Estudando, lendo bastante, para eu saber quais são as conjunções, tá ok? Então, vamos lá. Atividade 1. A Magali estava escrevendo uma cartinha para sua amiga, mas não percebeu que algumas teclas do computador estavam estragadas e algumas palavras ficaram sem escrita. Ajude a Magali completando o texto. Pois bem, não tem necessidade de você fazer igual ao meu. Só você tem que observar o que essa conjunção ela vai encaixar. Ela vai estar dando a ideia que precisa estar acontecendo naquela oração, naquele texto. Então, tem que ter muito cuidado e observar direitinho isso aí, tá bom? Então, aqui eu coloquei as minhas conjunções, tá? Eu viajei para Recife, Patrícia, porém não fui a Olinda. Em Recife, conheci praias lindas e também aqueles bonecos gigantes. Papai parou o carro perto de uma loja onde vi inúmeros deles enfeitando as vitrines, porque o carnaval se aproxima. Em Recife tudo é festa. Suas ruas ficam lotadas de gente. Portanto, sempre andava de mãos dadas com a mamãe para não me perder. No sábado, tomei tanto sol que fiquei febril. Não pude ir à praia e nem sair à noite. Entretanto, diverti durante a tarde no shopping. Lembrei tanto de você nessa viagem, pois assisti a uma peça teatral que certamente você iria adorar. Beijinhos, Magali. Cuidado, tem algumas conjunções que você pode estar usando até a mesma, só que nós não falamos sobre ficar repetindo conjunções. Então, aqui, em alguns casos, tá? O que eu fiz? Eu troquei as conjunções para não ficar repetitivo, tá? Mas encaixaria outras conjunções aqui sim. Então, é só ter atenção, ok? Número 2. Complete as frases com a melhor palavra que está entre parênteses. A melhor palavra aqui não é só combinar, não. Ela tem que ter o sentido. Por exemplo, ó. Ora filosofava, ora contava piadas. O que o ora dá ideia? Ele dá uma ideia de alternância, né? Então, ora ele estava lá filosofando e, ao mesmo tempo, ele estava contando piadas. Certo? Não entrou no teatro, pois esqueceu os bilhetes. Então, ele não entrou no teatro por quê? Pois ele esqueceu os bilhetes. Então, o porém aí, o mais vai encaixar? Não vai. O acontecimento não foi bom, portanto ruim. Se o acontecimento não foi bom, é uma conclusão que ele foi ruim, né? O portanto e é uma conjunção que conclusiva, expressa a consequência, a conclusão, certo? Não negou nada, porque não afirmou coisa alguma. E aí, o porquê se trata de quê?
porque é uma explicação, né? Olha, ele não negou nada. Por quê? Porque não afirmou coisa alguma, ele está explicando. Estudou muito, portanto irá bem no exame. Ah, essa aqui é moleza, olha. Se uma pessoa estuda muito, consequentemente ele irá bem no exame. E o portanto é o quê? É uma consequência, uma conclusão. Ó, já acabou. Pessoal, eu fico por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Não esqueça de deixar o seu like, curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e até a próxima. Beijinho.